Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os 4 cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de 1.000 famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós. Seja você também um Gideão contribuinte. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo fica bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Evangelho de João, capítulo de número 20, verso 19. A Bíblia diz que Jesus, ele aparece ressurreto, ressuscitado, dentro de uma casa onde os discípulos estavam trancados, com medo da perseguição que havia contra a igreja naqueles dias. E Jesus ressuscita, se apresenta no centro da casa e libera uma palavra dizendo aos discípulos: paz seja convosco. Eu vou repetir: paz seja convosco. Eu libero essa paz na sua casa, na sua vida, na sua família. Quem recebe, diga glória a Deus. Esse evento, esse conclave, esse congresso, é um congresso interdenominacional. E aqui passa diversos ministros de diversas denominações. E eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que me é concedida nessa tarde. E eu quero aqui fazer menção do meu presidente nacional, Reverendo Mário de Oliveira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Também fazer aqui menção do meu presidente do estado, Reverendo Rocco de Gígrio Filho, é o nosso presidente no estado de São Paulo. E também o meu líder da minha região. Eu resido em Tabapuã, São Paulo, interior de São Paulo. E o meu líder regional é o Bispo Aparecido Amadeu. Eu quero fazer aqui referência da minha liderança e louvar a Deus pela vida deles. Também louvar a Deus pela vida de uma pessoa muito especial que está me assistindo agora. Recebi algumas mensagens. A minha esposa, pastora Kelly, que está com a igreja intercedendo lá na cidade de Tabapuã. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo e agradecendo a ele, pastor Alexandre Marinho. Quero fazer menção de todos os pregadores que estão aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe e continue usando todos vocês. Ao pastor Henrique pela confiabilidade,
pastor Reuel, e eu não posso deixar de louvar a Deus pela vida do pastor Luiz Tavares. É o pastor presidente da DGR em Recife. Tem sido um pai, tem me ajudado, tem me abraçado. Deus seja louvado por sua vida e em nome de Jesus. Vamos ler o texto. Você que tem uma Bíblia, abra comigo. Eu quero ser bem sucinto, ser bem objetivo. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 18 e depois vamos ler o verso 25. O tema da mensagem é penha versus altar. Vou repetir: penha versus altar. Ao decorrer da mensagem você entenda em que lugar você se encontra, ou na penha ou no altar. Diz assim o texto, Juízes capítulo 6 verso 18: rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Verso 25: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o boi de segundo ou de 7 anos, segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal que é de teu pai, corta os postes ídolos e os pés dele, e edifica ao Senhor o teu Deus um altar no cume do monte, ou desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o ofereça em holocausto com a lenha que cortares do bosque, e vocês digam amém. Queridos e amados em Cristo Jesus, todos nós, leitores e amantes da palavra de Deus, entendemos um pouco a respeito desse texto. Está falando da chamada de Gideão, um líder que Deus, o Senhor, levantou para liderar Israel. E a história do seu chamado aqui, muito rápido, para você entender o texto, eu preciso lhe apresentar um contexto. Nessa época, Gideão, quando é levantado pelo Senhor, Israel está passando por um período de adversidade. Não porque Deus era infiel, pelo contrário, o povo é que se afastou de Deus. Deus tinha deixado claro: eu darei as terras dos inimigos a vocês, darei as terras dos cananeus, dos filisteus e de todos os inimigos. Porém, quando chegarem lá, não se encurvem aos deuses daquela terra. E a Bíblia diz que Israel não obedecera. Sendo assim, Deus permite. Por que que Deus permite? Deus tem a sua forma de trabalhar, e um dos atributos de Deus é a soberania. Deus não tem desejo que o povo fique distante. Então, para Deus trazer o povo de volta, para Deus entende que o povo só vai se lembrar, porque às vezes é assim. Tem gente que só lembra de Deus na adversidade, tem gente que lembra de Deus só quando a porta fecha. Então Deus permitiu que o inimigo assolasse a nação por 7 anos. O texto diz: Deus entregou Israel na mão dos midianitas, amalequitas e também dos filhos do Oriente. O texto bíblico diz que toda a plantação de Israel que eles plantavam, sendo que Israel vivia da agricultura, era a sua área forte de economia. Aí o texto diz que tudo que Israel planta, o inimigo rouba. Vieram 3 bandos contra Israel e levavam tudo embora. 7 anos de opressão, 7 anos de luta. A Bíblia diz que a situação ficou tão precária que nem casa eles tinham. O texto diz que as suas casas agora eram esconderijos nas fendas das rochas, nas fendas das penhas. O texto diz que nessa ocasião Deus encontra Gideão, não está dentro de uma casa, ele está no lagar, escondendo, garantindo na verdade o alimento para sua família. Quem sabe Gideão pensa: aqui os inimigos não me vê. Pois bem, os inimigos não poderiam vê-lo mesmo, mas existe um Deus no céu que precisava de levantar alguém para libertar Israel. Por quê?
Porque o texto diz que na angústia, no desespero, o povo clama. Mas antes de Deus levantar Gideão, Deus enviou um profeta. Eu vou repetir: antes de Deus levantar Gideão, Deus enviou um profeta. E o profeta, a mensagem que ele entrega na verdade é trazendo a consciência de Israel que não eram para eles ter desobedecido a Deus. E o texto diz que Deus levanta então Gideão. Vocês conhecem toda a história. Gideão questiona: peraí, como que o Senhor diz ser conosco, do que então é feita as obras que os nossos pais nos contaram? Se o Senhor é conosco, por que da prova? Se o Senhor é conosco, por que da luta? Se o Senhor é conosco, por que da adversidade? Mas Deus continua insistindo: eu sou contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. Aí sabe o que eu acho interessante no texto? É que quando Deus está falando com ele, ele diz assim: para eu entender e ter certeza, pastor André Lira, que o Senhor é quem fala comigo, vamos fazer o seguinte: fica aqui que eu vou lá na minha casa buscar um presente, ou dependendo da tradução bíblica, deixa claro, uma oferta. Sabe o que Gideão traz? A Bíblia diz que ele traz 4 ofertas: cabrito, farinha, ou seja, bolo, carne e caldo. O texto diz que o Senhor disse: vai, que eu ficarei aqui. Quando Gideão chega, a Bíblia diz que aquela região pertencia ao seu pai Joás, o abizerita. E o texto diz que o Senhor fala para ele: coloca tudo sobre a penha. E o texto diz que Gideão coloca, pastor Alexandre Marinho, o cabrito, coloca o bolo, coloca a carne, coloca a farinha na penha. Não é altar, na penha. O texto diz que o anjo do Senhor toca recebendo o cabrito, o bolo, o caldo, a carne. Está escrito no texto: Deus recebe tudo que Gideão oferece. Porém, quando o texto diz que Deus recebe, a Bíblia diz que ele começa a temer, dizendo: eu vi o Senhor, faz ali um altar, coloca o nome, o Senhor é paz, etc. Só que o que me chamou a atenção é que o texto diz que Deus recebe. Só que na mesma noite, Deus aparece para Gideão, e é aqui que eu me prendo. Deus aparece para Gideão e diz para ele assim: ó, eu tenho algo para revelar a você muito interessante, mas eu não revelo na penha. Eu tenho algo para mostrar para você, mas eu não posso mostrar na penha, porque na penha você oferece aquilo que você está acostumado a dar. Na penha você oferece aquilo que não lhe custe. Na penha, quem está na penha, eu vou ser bem real, porque o tempo é escasso. Quem está na penha já deixou de orar. Quem está na penha já deixou de ler Bíblia. Quem está na penha já deixou de consagrar. Quem está na penha vai na força do braço. Aí o texto diz que Deus fala para Gideão: o que eu tenho para mostrar a você é muito grande, e eu não posso revelar na penha. Que é o conselho: vai para a casa do seu pai, quebra o postes ídolos da idolatria do seu pai, arranca tudo com a madeira que cortares do postes ídolos, sobe no monte. Ou seja, é Deus que está dando o endereço para ele construir a Deus um altar. Por que, pastor? Porque altar não se faz em qualquer lugar. Por que, pastor? Porque altar não se constrói de qualquer jeito. Por que, pastor? Oh meu Deus, já tem gente entendendo. Eu queria te fazer uma pergunta nessa tarde: qual é a localidade que você se encontra? Você está na penha ou você já está indo construir o altar? Quem pode levantar a mão para adorar Jesus aqui? O texto diz que Gideão faz tudo de noite. Por quê, pastor? Pastor Anderson Fagundes: porque o que eu faço no altar, eu não preciso me expor. Como assim? Tem gente que faz no altar e quer se mostrar. Fica tranquilo, aquilo que você faz em oculto, o próprio altar encarrega de mostrar. Já tem gente entendendo, eu vou repetir essa palavra. O que eu faço no altar, eu não preciso expor para ninguém saber. Oh glória! O que eu faço no altar, em oculto, o próprio Deus se encarrega em mostrar. Como assim, pastor? O texto diz que Gideão faz de noite, constrói de noite, quebra os postes ídolos de noite. Durante o dia está todo mundo querendo saber quem foi. Quem é que fez isso?
Pastor, o altar traz o quê? Altar tem o poder, escute isso, só vou falar, não vou nem me deter muito, mas o altar tem o poder de quebrar a maldição da esterilidade. Eu vou repetir: o altar, oh glória, o altar tem o poder de destruir a maldição da esterilidade. Como assim, pastor? Lembra de Ana? Ana está onde? Está na penha ou está no altar? Oh glória, Ana está na penha ou está no altar? E o texto diz que ela só saiu, ela entrou no altar triste, ela entrou no altar angustiada de alma, de espírito. Mas e quando ela faz o voto que sai do altar? O texto diz que o seu semblante já não é mais triste, ela já saiu dali com força, já foi comer, já foi beber. E o texto diz, escuta, quem está para o altar, pastor Alexandre Marinho, nunca fica esquecido. Eu vou repetir, eu quero perguntar nessa tarde, quem está no altar, se você está na penha, você está acostumado a dar o que quer, não dá glória, não dá aleluia, não dá louvor, não exalta, é penha. Agora, se você está no altar, eu queria convidar você a oferecer o que você tem. O que é que você tem para colocar no altar? Oh glória, o que é que você tem para colocar no altar? Tem glória, você tem aleluia, você tem louvor, você tem adoração nessa tarde? Ou você está cansado da viagem, ou você já se cansou porque está aqui desde cedo? Mas eu quero te informar que quem está no altar jamais ficará esquecido. Ana estava no altar e foi para casa. Quem está no altar, Deus não esquece? Não. O texto diz que Eucana conhece, e a Bíblia usa essa expressão, pastor: Deus lembrou-se de Ana. Eu vou repetir. Deus lembrou-se de Ana. Agora escute, o altar não só tem o poder de quebrar a maldição da esterilidade, o altar fala de relacionamento. E para encerrar, o altar fala de aliança. Que é isso, pastor? Lembra quando lá em 1 Reis, capítulo 18, Elias sobe para onde? Ele chega em Acabe porque estava escondido, passou pelo Querite, passou por Sarepta, e só tem fogo no altar quem já teve a experiência do Querite e passou por Sarepta, já está experiente, já está mais maduro. Agora escute, o texto diz que ele sobe no Carmelo e manda reunir, não é só Acabe, é toda a nação de Israel. Por quê? Porque aqui Israel está dividido, e altar fala de aliança. Vou repetir isso aqui, o altar fala de aliança. Como assim? O texto diz que Elias fez 2 altares, sim ou não? Um a Baal, outro a Deus. A Bíblia diz que Baal, os profetas começaram a clamar e nada de resposta. Quando Elias vai clamar, que vocês conhecem toda a história, não vou me deter, antes dele orar, ele repara o altar e ele manda trazer 12 pedras sobre o altar. Eu vou repetir, 12 pedras sobre o altar. Por quê? Cada pedra simbolizando as tribos de Israel. Uma pedra por Rubens, uma pedra por Dan, uma pedra por Naftali, uma pedra por Azer, uma pedra por Naftali, as 12 tribos de Israel. Por que Elias manda trazer 12 pedras? Porque Deus só responde altar aliançado. Deus não responde altar em contenda. Deus não responde altar onde tem mentira. Deus não responde altar onde tem adultério. Deus não responde altar aonde tem um contra o outro. Oh glória. Agora, se tem aliança, um torcendo pelo outro, pode ficar tranquilo que vai ter resposta. Antes de Elias acabar de orar, como o altar estava consertado e a aliança estava feita, era Elias dizendo: Israel precisa estar no mesmo propósito, Gideões está no mesmo propósito. Então tudo que for feito no altar vai ter resposta, vai ter resposta, vai ter resposta, vai ter resposta. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja: você está na penha ou você já está no altar? Quero ver. Na penha fala de raso. Deus quer te revelar coisas grandes e Ele não revela na penha. Cutuca teu irmão e fala assim para ele: já é tarde da gente estar no altar. Fala. Que Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, eu, apóstolo Luiz Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará.
Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento, eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta e fez de mim um ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então venha você fazer parte desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço, vão estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz.